uma das coisas que eu falei na minha entrevista recente ontem no JB Litoral foi isso, que eles perguntaram assim, mas você lá na frente vai desistir para apoiar um outro candidato? Como é que funciona a Seria uma outra missão? pergunta, exatamente. Então, eu tive que explicar para ela, numa visão um pouquinho mais engajada politicamente falando, esse é um papo para quem gosta de estudar política a fundo, né? Todas essas 30 legendas que a gente tem hoje no Brasil são 30 partidos políticos, né? Hoje, para você ser candidato, você precisa estar filiado a um partido político, né? Você não tem como concorrer a um cargo sem estar filiado, não tem como ter uma candidatura independente como tem em outros países. Então, dessas 30 legendas, a maioria delas são partidos fisiológicos, partidos que servem só como cartório, partidos que não têm ideologia nenhuma, são os ditos partidos chamados de centrão, partidos que vendem a sua legenda, partidos que vendem seus diretórios em troca de apoio. Então, assim, é uma política suja, arcaica, que a gente não concorda, é uma política velha, né? Então, assim, na nossa percepção, não existe essa questão de coligação com esse tipo de partido. A gente não vai vender nossa candidatura, o Renan não vai vender a candidatura dele para apoiar outro partido, outro projeto. A gente nasceu com o intuito de, tipo assim, nós vamos ser grandes, nós preferimos ser crista de galo, né, como diz o ditado, né, do que ser, por exemplo, assim, ter que obedecer, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL do Bolsonaro, que foi preso pelo mensalão, ficou junto com o Zé Disseu do PT lá na cadeia. Então, a gente não quer ter que pedir bênção para esses caras, para esses políticos, para essas raposas políticas que estão no comando desses partidos. Já ligaram para o Renan pedindo o diretório municipal de algumas cidades. Tipo assim, quanto tu quer nisso? O pessoal não entende que a nossa temática é outra, é diferente, né? Ian, Então, tem alguém desesperado te chamando de... Disse oi, Betinha, 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 ali da Aparecida. Ali da Aparecida. Quem Betinha seria? política, não sei, não sei, não sei. Eu acho que tá querendo zoar, não? Chamar o MBL de beta político, não sei. Um de nós dois, né? Betinha, né, cara? Eu já. Acho que não, né? Eu tô um pouco. Então, Olha, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, Diogo. O Novo, lá nos primórdios, o Partido Novo, quando foi criado, ele foi criado com alguns elementos para ser um partido diferente. Mas só que com o decorrer dos anos, o Partido Novo virou um partido satélite do Bolsonaro, do bolsonarismo. Hoje tem candidatos que, por exemplo, Deltan Dallagnol aqui no Paraná, ele faz campanha abertamente para o Flávio Bolsonaro, ou seja, o partido dele tem um pré-candidato a presidente da República, que é o Romeu Zema, mas o cara não apoia nem o próprio cara do próprio partido, né? Ou seja, então é uma coisa que para mim é muito incoerente, entende? Tipo assim, eu tenho um candidato a mas, presidente. cara, vamos e venhamos. Romeu Zema não dá, velho. Meu Deus do céu. Romeu Não tem Zema tá pulso, louco, né? cara. Romeu Zema. Meu Deus, cara. Romeu Zema é uma atacada de mestre do Lula, velho. Jesus, amado. Mas você entende que nós não fomos criados para Não, sermos entendi. estepe de alguém. A missão Claro. chegou para ser um partido que vai fazer relevância e diferença nesse cenário político. Você pode discordar das ideias, você pode discordar dos projetos, mas a gente nasceu para ter relevância, para ter uma ideologia. Por exemplo, o Renan fala muito que o PT é um partido. Tudo bem, tem a ideologia dele, nós discordamos, mas é um partido, tem ideias, né, ideológicas, né? O PSOL é um partido, tem ideias ideológicas. Nós discordamos, mas tem as ideias deles lá. Agora, PSD, MDB, Republicanos, Avante, esses partidos são tudo partidos de centrão que não tem ideologia nenhuma. Opa, Avante não. Avante agora tem a ideologia, a caneta azul, pô. Esqueceu? Para você ver, né? Esse cara vai arrastar uma cacetada de vagabundo, meu irmão, junto com ele. Eu acho que ele já ganhou ali naquele corte do Red Tadeu, fácil. Será? Será, Diogo? É Pô, triste se for, né? É pô. triste. Você sabe que o Kim, ele soltou um vídeo e eu tava pensando cá com meus botões. Eu acho que é contrário de você, né? Lógico. Mas o cara bateu certinho com o que eu pensava. Porque, porra, veja só, ele perguntava pra ele, eu não vou mentir, eu não vou enganar, vou passar pra minha equipe, vou passar pra isso, vou pesquisar, entendeu? Pelo menos ele foi transparente em dizer que ele é uma anta.
Ali ele não, de tipo, em democracia, né? Tem gente igual ou pior que ele lá em Brasília. A verdade é essa. Eu gostaria muito, Diogo, de passar algum tipo de lei assim, no sentido de, no mínimo, a pessoa ter, no mínimo assim, porque eu sei que se jogar uma lei no sentido da pessoa para ser candidata, ter no mínimo ensino superior, já vai ser um pouco difícil de aprovação no Congresso. Mas Nossa, lançar uma lei no não vai que sentido, não passa, não entra 50. no Não mínimo, o entra. ensino médio, né? Ou Exato. seja, pô, para a pessoa ler um projeto, para a pessoa, né, saber como está votando, né, ter relevância política, saber discursar, eu acho que é uma banalização da política quando permite esse tipo de candidato ser candidato, né? Por exemplo, hoje você, Diogo, para ser policial, você precisa ter algumas qualificações. Para ser médico, você precisa de algumas qualificações. Se Sim, você claro. não tiver, você não. Por exemplo, eu sou professor. Eu tive que fazer Eu também. 4 anos de letras, português e inglês para dar aula. Se eu não Eu tivesse também. curso, eu não estaria apto para dar aula. Então, com o político, deveria ser a mesma coisa. Claro, lógico. É. Aí fica difícil, né, cara? Porque eu acho que, se é que me entendem, é uma democracia muito ao pé da letra demais, né? Não é mesmo? No Sim, qual não tem o mínimo um exame de docência, né? Exame de docência não é que o cara tem que ser um mestre ou professor, mas tipo, para medir a capacidade dele, cognitiva no caso, para exercer tal cargo de liderança, que foi o que o saudoso Enéas, que o Chu Paranaguá aqui lembrou, né, cara? Lá no. estão comparando a missão com Prona, meu Deus. Pô, dá-lhe bomba neles, cara. Pô, Inclusive, o Renan tem um projeto baseado nas ideias do Enéas, que é a questão da bomba atômica, né? O Renan fala sim, sobre isso aí. sim, Você sim. já soube? Não, soube. É que, no caso, as pessoas banalizam muito, principalmente o mainstream, a mídia, mas é uma coisa que é fato, cara. Veja só, pra, quando ele entrou para deputado, não aquela eleição que ele se candidatou a presidente, no caso, o Enéas Carneiro, ele já prospectava a inteligência artificial, cara. O cara estava muito à frente. E em 94, 93, quando a gente ainda falava em cortar mato, lá em Brasília, o cara já estava falando em energia nuclear, nós Ó, produzimos. Diogo, eu não fui contemporâneo do Enéas, né? Eu não acompanhei tanto a política dele, Minha porque primeira eleição, eu votei nele. Pra você ver que eu eu, já eu tenho sou uns de, eu 200 sou de anos. 93, né? Mas eu estudei um pouco a vida do Enéas, então a pessoa comparar um pouquinho a missão ao Prono, o Enéas, é até um elogio, porque o Sim, lógico. Enéas foi um dos maiores cardiologistas que o Brasil já teve. Pesquisa a história dele aí que Sim. vocês vão ver. Foi muito ridicularizado e, ao invés de eleger um cara extremamente inteligente, o Brasil preferiu eleger o Lula, né?